Então, boa tarde, pessoal. Eu vou começar falando sobre ah, um panorama da filosofia moderna para a gente entrar em Montesquieu. É, beleza. A filosofia moderna ela é bem diferente da filosofia medieval e um pouco parecido com a filosofia, não é nem parecido, mas sim uma melhora daquilo que os antigos iniciaram. É bem diferente, a filosofia moderna é bem diferente da filosofia medieval, porque Deus não é mais o centro da realidade. Houve uma revolução copernicana em que Deus não é mais o centro, mas sim o homem das atenções. E então, por exemplo, se alguma coisa aconteceu, não é por causa de Deus, mas sim pela ação humana. Por exemplo, eu lembro exatamente o antropocentrismo. Eu lembro de uma vez que meu professor de história, ele disse, por exemplo, que se uma pessoa deve dinheiro a alguém, ou então se algum fenômeno aconteceu, algum fato, qualquer fato, enfim, é por causa de Deus. Isso na Idade Média. Agora, na Idade Moderna, é por causa do homem. Então, Deus não é uma figura mais central na realidade. Beleza. Nessa filosofia moderna, em que houve também o renascimento, que eu acabado de falar que a moderna foi uma continuidade da antiguidade, na filosofia moderna houve o iluminismo. Esse iluminismo aconteceu para clarear, digamos assim, entre aspas, a mente do povo que estava imersa na vontade de Deus na medieval. A Idade das Trevas foi a Idade Média e a Idade da Luz foi o período medieval, o período da moderna, período moderno. A razão ela sobrepôs a fé. Então, existem filósofos, por exemplo, que trabalharam, Spinoza, por exemplo, que a razão ela explica a realidade. Por exemplo, na Spinoza, Deus, a concepção que Spinoza tem sobre Deus é uma concepção mais racional. Não é um Deus por uma intuição de fé, tá? Chegando em Montesquieu, assim, então eu só queria dar um panorama de que a filosofia moderna é baseada na razão e no homem, enquanto que a medieval é Deus e a antiguidade, não falei aqui, mas a antiguidade ela é mais na ciência, lá Aristóteles e também dialética de Platão também, em que o conteúdo é mais sobre daqui a pouco eu leio, tá, Ana? Na antiguidade é mais sobre a realidade da polis. Tá, Montesquieu, ele foi um dos filósofos sobre política na Idade Moderna. Houve Jean-Jacques Rousseau.
Jean-Jacques Rousseau, ele escreveu um livro chamado Contrato Social, que fala sobre como como uma legislação, como um sistema de sociedade deve ser feito. Rousseau, ele proclama duas formas de governo, aliás, de liberdade. Rousseau, não Montesquieu, mas Rousseau. Liberdade civil e liberdade natural e liberdade civil. Quando eu estou, por exemplo, em casa, sem nenhum acompanhante, sem nenhum companheiro, eu sou livre para fazer as minhas coisas. Agora, quando eu estou por volta de pessoas, eu não tenho mais a mesma liberdade que eu tenho no meu estado de natureza. Por isso que Rousseau proclama que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Porque quando eu estou, novamente, quando eu estou em casa, quando eu estou na, na minha, enfim, na minha solidão, eu tenho mais liberdade do que quando eu estou em meio a pessoas. Beleza. Houve outros filósofos que trataram sobre política na modernidade, que foi também o Nicolau Maquiavel. Mas, em se tratando de Montesquieu, Montesquieu ele elabora três formas de governo. Aí já é a parte mais importante desse encontro. São três formas de governo que Montesquieu proclama: república, monarquia e despotismo. A república ela pode ser democrática ou aristocrática. A república democrática, que acontece quando há ampla participação da sociedade nas decisões de uma polis, enfim, essa democrática ela pode ser indireta ou direta. A indireta é quando o povo elege representantes. Então, por exemplo, a nossa democracia que é indireta, né, do Brasil, a gente vota para que os nossos deputados federais, senadores, eles façam aquilo que nós queremos. Lá na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, eles são os nossos representantes, correto? Então, essa é a indireta. O povo elege representantes. Agora, a direta é quando há a participação efetiva do povo nas decisões políticas, né, da sociedade. A direta, ela não tem representantes, ela é só o povo. E essa forma de governo, né, democracia direta, é a que Rousseau defende. Agora, ainda na República, além da forma democrática de governo, tem a forma aristocrática. A forma aristocrática que o Brasil teve uma república oligárquica, o Brasil teve governo de poucos também. Essa reforma aristocrática é quando a cidadania é reduzida, porque os melhores, os que têm mais dinheiro, os que têm mais terras, eles governam, eles detêm o poder, né? Enfim, os melhores, no caso. O Brasil teve isso, da história do Brasil. Então, a República, só para sintetizar, a República se divide em democrática e aristocrática. Democrática
direta e a democrática se divide em indireta e direta. E a outra forma de república seria a aristocrática. Beleza. A outra forma de governo que nós temos é a monarquia. Oi, Antônio. Boa tarde. A gente está falando sobre as formas de governo. A eu dei uma pincelada sobre o panorama da história da filosofia moderna, comparando com os outros períodos da humanidade, né? E agora eu estou entrando, eu acabei de entrar na forma de governo, na de governo. Beleza. A monarquia, né, é uma forma de governo em que a honra é destacada. É uma forma em que os súditos eles respeitam o monarca por meio da honra. Monarca vem de mono, e mono significa, é um prefixo que significa uno, só um, governo de um. E os súditos, ou seja, as pessoas, a sociedade, a cidadania, perdão, as pessoas, elas respeitam esse monarca por meio ou isso em sua família, monarca e sua família, por meio da honra, amor à honra. Porém, esse monarca e sua família, por mais que eles sejam honrados, por mais que eles tenham esse respeito muito grande por meio do povo, esse monarca e sua família, ele precisa respeitar as leis. Então, é uma monarquia parlamentarista. Né? O monarca e a família não estão acima das leis, ok? É essa monarquia que o Montesquieu prega. Além da monarquia, são três: república, monarquia e a última vem o despotismo. Esse despotismo, o governo, o governante, que na verdade é um ditador, ele está acima das leis. Esse ditador, ele não depende, ele não dá crédito, ele não depende das instituições parlamentares, nem das decisões ou reclamações do povo. Ele apenas governa por meio do medo. Uma figura central do parlamentarismo é o medo, porque o medo é imposto às pessoas por meio de, por exemplo, das armas, né? O ditador, ele impõe suas decisões e uma consequência disso é o medo do povo. Beleza? Então, e essa forma de governo despótico, um exemplo disso é o absolutismo. O povo não tem nada, o povo não tem nenhuma interferência, nenhuma influência nas decisões da polis de uma cidade, mas sim o governante, que é um ditador que possui todo o poder de decidir. Ok. Então, essas foram as três formas de governo. O Marco entrou agora há pouco, só para dar uma rápida pincelada. Na República, a democrática, ela ampla a participação do povo nas decisões. A aristocrática, cidadania reduzida, melhores têm mais o poder, eles governam. E a democracia, né, que é essa cidadania ampla, ela pode ser indireta e direta. Indireta, o povo elege representantes, e direta é a participação efetiva do povo, ou seja, sem representantes.
É basicamente isso, pessoal, que eu quis falar. Cara, eu agora já saindo um pouquinho dessas formas de governo, a aula já foi essa, né? Para mim, que sou ótimo defensor da filosofia moderna, isso aqui, essa forma, essa estrutura que permeia até hoje, que acontece até hoje nos diferentes países, essa forma de estudo, essa contribuição de conhecimento para a sociedade, infelizmente, a Idade Média eu não consigo ver, sabe? A Idade Moderna foi um período de tantas descobertas para a sociedade que justifica que a Idade Média, por mais que houve criação de universidades, por exemplo, a Universidade de Bolonha e outras, eu não consigo ver na Idade Média, né? Enfim, a Idade Média ela tem várias contribuições na filosofia, inclusive eu estou com um livro aqui, deixa eu ver se a câmera vai mostrar, de Santo Agostinho, A Cidade de Deus. Só que, cara, infelizmente, eu particularmente não consigo vislumbrar tanta contribuição para o conhecimento na Idade Média, tá? A Idade Moderna houve, sim, várias contribuições. E é isso, pessoal. Eu gostaria de ouvir vocês, que vocês, algum apontamento, alguma consideração? A Ana, ela colocou aqui que a briga entre racionalismo e empirismo até a crítica da razão pura de Kant. Sim, inclusive Kant é o meu filósofo de trabalho de conclusão de curso, TCC, e Kant é um filósofo que reúne a sensibilidade com o intelecto, ou ideias inatas. Só falando um pouquinho de Kant, Kant, no início da Crítica da Razão Pura, ele fala sobre a estética, ele escreve sobre a estética transcendental. Essa estética transcendental, ela diz que o conhecimento humano é obtido por meio de duas faculdades, ou seja, dos sentidos e do intelecto. Ou seja, eu dou vários exemplos para quando explicando isso para alguém. Quando eu observo, quando eu olho, ou quando eu ouço, quando eu cheiro alguma coisa, ou quando eu pratico qualquer faculdade dos meus sentidos, esse conhecimento, esse elemento que foi percebido pelos meus sentidos, ele só é conhecimento quando ele passa também pelo meu intelecto. Porque um conhecimento apenas pelos sentidos, por exemplo, eu tô vendo agora o mouse do meu computador. Eu só sei que isso aqui é um mouse, não somente por causa que eu estou vendo que isso aqui é um mouse, e que também se eu clicar ele vai fazer barulhos, e que eu estou ouvindo também o mouse, né? Eu só sei que isso aqui é uma. Não somente porque eu estou vendo que isso aqui é um mouse, mas também que o meu intelecto ele trabalhou para que isso aqui seja um mouse. Né? Porque se ficasse apenas, não haveria conhecimento, se ficasse apenas na visão. Então, Kant ele faz uma reunião entre uma junção entre o empirismo de John Locke, por exemplo, e
ao intelecto. É difícil, pois a Idade Média é uma idade onde... Sim. Eu não vou entrar muito na questão da Idade Média, porque o meu conhecimento sobre o medieval é muito escasso. Então, é isso, pessoal. Alguém tem alguma coisa a falar? E Paulo, eu vi um texto que acho que você colocou lá no grupo sobre falando da biografia e introdução também do Montesquieu, né? Tem uma parte que me chamou a atenção aqui, diz assim, peraí, deixa eu só achar aqui, tá, achei. Diz assim, peraí, as leis em Montesquieu não podem ser entendidas meramente no sentido normativo e de regulação da sociedade civil por meios legislativos. Aí diz assim, as leis de Montesquieu possuem igualmente uma acessão científica. O autor procura estabelecer relações de causalidade entre determinados fenômenos sociais. Como assim, causalidades entre determinados fenômenos sociais? Você saberia? Então, é porque, assim, pelo que eu entendi, a obra Espírito das Leis, ela gira em torno dos três poderes: legislativo, executivo e judiciário. E, assim, essas três formas, elas estão presentes nos países modernos e contemporâneos. Então, são meio que necessárias para o funcionamento de uma sociedade. Seria isso. É porque, tipo assim, por mais que, por exemplo, na Inglaterra, a gente tem uma monarquia que, se eu não me engano, é parlamentarista. Só que essa monarquia, ela está descrita entre as formas de governo que Montesquieu escreveu no Espírito das Leis. Então, toda a obra, ela essa separação dos seus poderes e também seus pormenores, que esses pormenores englobam a monarquia, ela descreve a situação e sistema de governo de um país. Na África, por exemplo, eu não sei muito bem da África, só que, enfim, se houver algum ditador, ou então se houver alguma pessoa, ou então um déspota, ditador é déspota, né? Então, um despotismo. Mas então um representante, um deputado, talvez, na África, ele vai estar dentro do livro das explicações de Montesquieu. Foi isso que eu entendi da sua pergunta. Ah, tá ok, obrigado. Nada. Alguém mais? As reuniões vão ser semanais, vão ser quinzenais? Como que você pretende fazer? Não, não, não. Assim, na verdade, cara, a verdade é que esse encontro eu planejei não tão bem assim, porque eu estava fazendo outras coisas e acabei não planejando muito bem. Aí
eu até posso fazer encontros assim de 20 em 20 dias, ou então de mês, acho que melhor de mês em mês, para eu ter mais tempo de me preparar. Até porque as aulas vão voltar na minha faculdade. Mas, assim, quinzenais acho que fica muito apertado para mim. Porque, assim, na verdade, é porque, assim, eu gosto de fazer um encontro, eu lendo a obra, eu fazendo uma exegese, né? Essa exegese significa a pessoa procurar em diferentes obras, em diferentes recursos, aquilo que ela estuda, né? Fazer uma exegese e tal. E isso leva um pouquinho de tempo. Assim, tem pessoas que fazem muito rápido, mas eu demoro. Esse, assim, o recurso que eu utilizei para fazer essa reunião foi nada, praticamente. Eu vi um vídeo no YouTube, li um pouquinho a obra e passei essa reunião aqui para vocês. Essa reunião aqui que a gente está tendo agora, ela não foi tão boa assim, na minha opinião. Só que eu me preparei muito mal. Aí eu preciso de tempo, eu não gosto muito de marcar, vai ser em tal dia e tal, chegando o dia, não está tão preparado assim. Eu gosto mais de ter tempo para me preparar. Beleza, porque eu pergunto isso, porque daí eu ainda não comecei quer dizer, eu comecei a ler, mas ainda não comecei a pegar no bruto da obra ainda, né, do Montesquieu. Até ia começar essa semana. Sim, Então, olha, assim, você não começou a pegar no bruto, só que essa obra é boa, cara. Assim, é muito bom quando a gente pega uma obra e tem recursos na internet. Porque, por exemplo, quando eu trabalhei com vocês a teoria dos afetos, a origem e a natureza dos afetos de Spinoza, não tinha tanta coisa na internet sobre Spinoza, sobre os afetos, né, de Spinoza. Agora, com muitos artigos, muitos recursos acadêmicos na internet sobre Montesquieu, no YouTube, cara, tem vários vídeos sobre Montesquieu. Aí fica mais fácil da gente aprender mais. Então, assim, por mais que tu não tenha se debruçado, você, Rafael, por mais que assim, não tenha ainda se aprofundado bastante por agora, vai ser mais fácil, porque tem muitos recursos, não só para mim, não só para você, quanto para mim também. beleza, porque ainda fiquei bastante curioso, né, nessa obra, né, não cheguei a lê-la. Então, já está aqui na minha fila. Que às vezes eu pego um livro, né? Você sabe como é que é, né? A gente pega uns 5, 6 livros para ler. A gente tem como entrar em muitos grupos, né? Acaba meio que escapando um ou outro, né? Mas eu vou pegar mais de jeito aqui para. Sim, sim. Até porque, como eu falei para o Raidson, cara, tudo que está naquele livro é real. Quando a gente, por exemplo, quando a gente pega, por exemplo, um filósofo, sei lá, enfim, um filósofo que não tenha muita irradiação na realidade, sei lá, o Kierkegaard. Quando a gente pega o Kierkegaard, ele fala muita coisa interessante. Só que o Kierkegaard, a angústia de Kierkegaard, aquilo que Kierkegaard trabalha, é muito. Oi, Marco, seu áudio tá ligado, o seu microfone. Desculpa. Uhum. Quando a gente pega alguns tópicos de Kierkegaard, a gente leva mais para o subjetivo, para a pessoa em si, em relação intrapessoal. Agora, aquilo que Montesquieu escreve é muito o direito, assim, a faculdade, que eu falo direito, a disciplina de direito, né? Ela usa isso, né? Essa separação entre os poderes. Isso é muito real. Enfim, acontece muito na realidade. Então, é isso.
Ah, legal. Foi interessante, hein? Depois eu vou ler e daí eu vou ver como é que eu pergunto que eu tenho e mando no grupo lá, porque eu sei que é uma obra bem densa também, né? Tem várias camadas, né? Sim, sim, sim. Tem muitos capítulos também. Sim, sim, Ana. É, o Kierkegaard, ele trabalha o intrapessoal mesmo. Assim, interpessoal, ele vem de entre as pessoas, e o próprio. Aí, quando eu tava lendo o Kierkegaard, cara, ele é muito, Schopenhauer também um pouquinho também, coisas da própria pessoa. E isso é o que difere a filosofia do direito, que eu acho. É que a filosofia é uma área do conhecimento que é muito existencial, segundo alguns filósofos, principalmente contemporâneos, e subjetivo. A filosofia ela é subjetiva, diferentemente do direito. O direito, que usa vários elementos do Montesquieu, o direito é objetivo. O direito é para a sociedade, ele não é para a pessoa. Né? Ele é interpessoal, direito. Beleza? Beleza, Val. Perfeito. Já deu para entender bastante aí. Cara, essa aula ela poderia ser a aula que eu falo. Eu nem sou professor ainda, eu faço estágio na faculdade, mas esse encontro ele poderia ter sido bem melhor, porque eu me preparei muito mal. Mas assim, que fica bem claro as três formas de governo, beleza? Perfeito. Deixa eu só ler aqui o comentário do Marco. Sim. Sim, sim. Ei, Marco, você pode falar, em vez de colocar por escrito? Marco? Tá me ouvindo, Paulo? Tô sim, pode falar. Então, na verdade, eu também estou começando a estudar Montesquieu. Não sou um profundo conhecedor, mas pelo que eu já li, a, a teoria desenvolvida por Montesquieu, a classificação, não vamos dizer só teoria, ela é bastante simplificada, né? Ela é uma coisa ideal, mas ela não previu, né, por exemplo, situações que hoje são reais e que na época que ele escreveu talvez não fossem tão visíveis, né? Enfim, mas uma coisa que os críticos de Montesquieu ressaltam muito é justamente essa separação dos poderes, que acaba criando até uma certa intriga entre os poderes, dificultando ações emergenciais, né? Sim, até porque a anarquia, por exemplo, não é. Eu não sei se Montesquieu trabalha isso, mas foge da separação dos seus poderes. A anarquia, enfim. De fato, aquilo que Montesquieu fez, o trabalho dele, é o básico. Mas a anarquia não está, eu acho que não ficou muito prevista no trabalho de Montesquieu. E nem outras formas de governo
Por exemplo, o Montesquieu ele trabalhou muito em cima desse sistema que já estava meio que sacramentado na cultura ocidental, né? Mas quando você pega outras formas de governo, no Oriente, por exemplo, mesmo na África, que tem uma grande diversidade de modelos de governo no continente africano, a gente percebe que o modelo de Montesquieu ele é muito ocidentalizado europeu, né? Na verdade. Sim, sim. Montesquieu viajou para ele viajou para Inglaterra para ver como é que é o sistema lá. E por isso que ele falou, ele propôs a monarquia parlamentarista. Mas eu acho que ele não viajou o mundo para saber outras formas de governo. Até porque existem outras formas de governo. Eu acho que, tipo assim, numa tribo, assim, numa comunidade indígena, ou então, por exemplo, uma sociedade totalmente à parte do Ocidente, que tem a sua própria forma de gerir, né, gestão, é diferente. É diferente. Posso só complementar aqui? Eu acho, né, Marcos, que realmente ele só pegou uma parte, né, da parte que ele conhecia. Mas, Sim, sim. assim, também eu vejo que é igual o marxismo, ou psicanálise, ou qualquer outra coisa, né? A pessoa dá o chute inicial e depois vai agregando um monte de coisa conforme o tempo vai passando, conforme vai chegando mais informação, vai se discutindo mais, vai dando uma parte orgânica para aquele conteúdo, né? Com certeza, talvez se fosse um outro sistema, igual na China, igual no Japão, igual na África, seria diferente. Mas, assim, é uma parte, talvez, que ele tenha colocado ali da época, igual você falou, da Europa, da época dele, que já estava, né, cabe ao resto da gente agregando na obra dele mais coisas, tá vendo? Isso cabe, isso não cabe, será que é assim, será que não é? É uma parte, né? Uhum. Sim, Sim, concordo, concordo. Por isso que a gente tem que estudar, né? Montesquieu, Marx, a gente tem que estudar todos esses pensadores, inclusive para a gente ter bases para refletir sobre o que acontece com a gente nos dias de hoje, né? E o que a gente pode fazer a partir daqui, né? sim. Então é isso, pessoal. Alguém mais? Raidson, falar alguma coisa? Não, não, valeu, obrigado, hein, Paulo. E Raidson, os seus encontros, eles são que dia? São dia de Durante sábado. Dia de sábado. sábado? Que horas? Ah, 17 horas. 17. Poxa, não dá não, Isso. tenho compromisso. É. A gente está no livro 8 da República, do Platão, né? Já viu bastante coisa aí. Então, como está dando só eu e mais um colega, só duas pessoas, né? A gente está fazendo encontros também na quarta e na sexta, que é para ver se dá uma acelerada, entendeu? Porque a gente já está uns 9 meses só nessa obra aí. A República é obra para um ano, né? Então é muito longa. Eu acho que o povo, não sei se ele Ou, já, não sei se o pessoal ou, já cansaram. ou para uma vida, né, Raidson? Uma vida, exatamente. Um ano é só para ler superficialmente. Exato. O interessante é que o Platão ele faz a gente analisar cada aspecto da nossa vida, né? Seja social, político, né? Ético, psicológico. O cara é fera mesmo. Ele Sim, traz exemplos aí que quando a gente vê, a gente lê assim, a gente se identifica, né? Exemplos do dia a dia, coisas que são comuns e tem gente que muitas vezes acha que filosofia antiga é, é coisa do passado, né? Mas mal sabe ele que está tão presente assim na nossa contemporaneidade, né? Coisa bem interessante mesmo. sim. Até porque Platão e Só, Sócrates, só uma sim, pode coisinha, só falar. eu vou ter que sair também, porque tá fechando o tempo aqui, eu vou para a gravação, tá? Não, então pode sim.